Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu vou tentar fazer um vídeo direto, sem edição, porque a ideia aqui é ser como se fosse um bate-papo, sabe? Eu percebo que isso funciona melhor pra mim do que pensar em algo muito montadinho, enfim. Então, ontem me aconteceu uma situação que poderia ser apenas mais uma situação corriqueira do dia a dia. Eu poderia ter simplesmente vivido aquilo, fechado esse capítulo e seguido minha vida. Só que, por uma felicidade, né, eu consegui perceber nuances muito interessantes que podem ser aplicadas em outras áreas da nossa vida, inclusive em áreas mais profundas, né, do que simplesmente aquela situação ali. Eu percebi que isso poderia ser aplicado e pensado, refletido a nível mais profundo. E eu falei, cara, eu não vou guardar isso só pra mim. Eu vou compartilhar, porque eu acho que isso muita gente vive. Eu, inclusive, já vivi várias vezes. E fiquei muito, muito feliz com a forma como isso clareou pra mim, sabe? Assim, isso ganhou uma proporção, assim, de... Exato, de clareza, de clareza. E foi o seguinte, eu não tô mais fazendo o plano da Bike Itaú, né? Aquele mensal. Então, quando eu preciso pegar uma bicicleta, eu pego aquela avulsa, que você paga R$ 5,90 por, sei lá, 20, 15 minutos, não lembro. Mas desconto o débito, e se você cede o tempo, ele vai cobrando pelo minuto avançado, por assim dizer. Beleza, eu queria ir de Botafogo, né? Eu tinha chegado do trabalho, desci em Botafogo e queria ir na Mureta. Porque é um lugar onde eu me reconecto, um lugar onde eu consigo ter esse encontro comigo mesmo com mais facilidade. Aí eu peguei a bicicleta, cheguei lá, aí eu pensei em botar na primeira estação que eu vi. Só que eu falei assim, não, vou botar lá perto da Mureta porque eu ando menos. Aí eu fui lá, tava tudo fechado, né? Já tava tudo ocupado com outras bicicletas. Voltei pro lugar que eu tinha pensado em botar. Cheguei lá, encaixei a bicicleta. Ela encaixou, mas não fez o barulho de trava. Aí eu mexi nela, ela soltou. Tentei no outro buraquinho, pá, mesma coisa. Tentei, não ia. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí chegou uma menina. Que pegou a bicicleta dela, travou. Eu falei, como é que você fez? Eu não tô conseguindo. Aí ela falou assim, tenta fazer assim, essa tentou me ajudar. Ela falou, desculpa, então boa sorte. Aí saiu. Teve um que botou, eu falei, eu não tô conseguindo botar. Ele simplesmente fingiu que não me ouviu, foi embora. Simples assim. Aí depois passaram uns meninos, que estavam acho que uns três. Antes disso teve um moço que tava com uma amiga dele. E eu falei assim, não tô conseguindo botar, não sei o que. Ele falou, eu vou tirar uma aqui, você tenta botar onde eu tô tirando. Mas essa estação é um pouco ruim assim mesmo e tal. Aí ele, tirou, eu botei lá, não consegui. Aí passaram os meninos, 3 meninos juntos. Aí um ia pegar a bicicleta. Eu falei, gente, não sei se vocês vão conseguir me ajudar, porque eu tô tentando botar a bicicleta e não tô conseguindo. Mas antes deles aparecerem, eu já tinha entrado no aplicativo do Itaú e já tinha começado a procurar a central de atendimento. Que eu falei assim, cara, tá rodando os minutos, eu já acabei de andar de bicicleta tem um tempo, não tô conseguindo encaixar, vou pagar por isso, né? E aí eu pensando também, caraca, eu devia ter vindo de moto, porque eu vou perder o pôr do sol. Aí minha cabeça começou a vir com os medos, com os julgamentos, e eu entrei em desespero e procurei a central. Enquanto tava pedindo ajuda pra quem passava, sabe assim? Olha o nível. E aí foi muito engraçado, que esses 3 meninos, cada um tinha uma maneira de resolver. O primeiro pegou a bicicleta, olhou pra bicicleta, olhou pra entrada do negócio, calculou, tentou, não botou. Aí ele olhou mais uma vez, estranho, coçou a cabeça. Esse eu falei assim, isso daí é mais mental, né? Tentou estudar. O outro chegou e falou assim, deixa eu ver se eu consigo e tal. Já entrou em contato com a central? Aí eu falei, já, tô falando com eles aqui. Aí eu falei, isso é mais prático. E o outro chegou assim, que eu acho que é uma energia mais de fogo, sabe? Ele chegou assim e falou, é só dar um porradão, deixa eu tentar dar um porradão aí pra ver se resolve. Ele, deu-lhe uma pancada com a bicicleta no terminal, não encaixou. Aí eu falei, tá bom, meninos, obrigada, eu tô entrando em contato com a central aqui, vou ver o que ela tá dizendo e tal. A moça respondendo, veio mais uma pessoa e botou a bicicleta fácil ali, só a minha que não tava entrando. Eu falei, gente, só a minha bicicleta que não tá entrando, o que será que tá de errado? Eu vou ter que pagar. E eu comecei a entrar naquela. A moça falando um monte de coisa que eu já tinha feito. Você já tentou encaixar, a moça da central, né? Aí eu falei assim, cara, quer saber? Ok. Aí eu respirei assim, eu vou ver se tem uma estação pra lá. Aí fui mais pra direção da Praia Vermelha, tinha uma estação lá, encaixei a bicicleta de primeira, acendeu a luz e encaixou.
Eu falei, tá de sacanagem. Foi muito rápido. Quando eu mudei o ponto, foi assim, pluft, parecia que aquele era o meu lugar de botar a bicicleta. E aí vieram as primeiras reflexões, assim, que eu vi como a coisa aconteceu. E aí eu fui entrando na rua, caminhando pra Moreta, eu entrei na rua da frente. E quando eu tava nessa rua, eu falei assim, vida, se isso for se isso for uma universo, se isso for uma mensagem que eu preciso prestar atenção, me dá uma confirmação, porque eu achei aquilo tão específico, sabe? Que é porque eu sou muito assim. Eu percebo que eu tenho isso em mim, assim. Acho que desde pequena eu gosto de fazer as conexões com as coisas, sabe? Isso aconteceu por quê, assim? Aí eu tento ver por trás do óbvio, sabe? Eu tento, né? Sempre que eu consigo, mas eu tento. E aí eu falei, poxa, se for um sinal, me dá né? Se é pra uma mensagem, me dá aí me mostra um sinal, não sei o quê. E aí, quando eu acabei de falar isso na minha cabeça, assim, eu escutei um barulho que eu já reconheço, que é o barulho do beija-flor. Eu não sabia que beija-flor fazia barulho, que pra mim ele era um pássaro que não cantava. Mas ele tem um som específico que eu já consigo reconhecer. E quando eu pensei isso, que eu escutei aquele barulho, eu falei, cadê você? Aí eu procurei assim, ele tava no fio. E foi o segundo do dia. E quem me conhece sabe que beija-flor pra mim tem uma simbologia assim muito, muito, muito espiritual. É bizarra a forma como eles aparecem, o momento em que eles aparecem pra mim, sabe? Enfim. E aí eu vi um beija-flor no fio, ele fazendo o barulhinho dele, tava lá. Aí voou. Aí eu falei, caraca, isso é uma mensagem. E aí eu fiquei com aquilo, pensando sobre aquilo, né? Aí eu falei, ok, vamos para os ensinamentos, né? O que eu pude perceber? E aí o que eu pude perceber é... Primeiro, né? Quando eu botei a bicicleta lá, que eu não estava conseguindo encaixar, eu percebi que tiveram pessoas que estavam dispostas a ajudar e tiveram pessoas que não deram a mínima. E assim, tudo bem, cada um dá aquilo que pode, né? Dentro das suas limitações. O menino que fingiu que eu nem falei com ele, com certeza estava com as paradas dele, eu estava se defendendo, tem medo de falar com estranhos, enfim, a gente não sabe o que ele passou, né? É muito fácil falar, seu mal educado, você me ignorou, e levar isso pro lado pessoal, né? Ele não me respondeu. Né? Isso pra mim é uma coisa que eu faço com muita frequência. E aí eu percebi outra coisa. Que quando eu tentei sozinha e não consegui, as primeiras pessoas que foram aparecendo, eu fui pedindo ajuda. E eu percebi que isso, pra mim, foi uma vitória, porque há um tempo atrás, eu ia segurar a onda sozinha até o final, até onde eu não aguentasse mais, antes de pedir ajuda, sabe? E eu percebi que eu não precisei chegar no extremo pra fazer isso. Eu comecei a me comunicar com as pessoas, até com as pessoas que eu nunca vi, e pedir ajuda. Ou seja, eu me coloquei em estado de vulnerabilidade. Por mais que tenha sido isso que eu tô falando. A situação foi uma situação corriqueira, uma bicicleta que não encaixou. Mas de cada situação da nossa vida, a gente pode extrair um ensinamento para outras áreas da nossa vida, né? Como, por exemplo, relacionamentos. Você não precisa sustentar tudo sozinho, você pode compartilhar com o outro. E isso seja nível amizade, seja nível relacionamento afetivo ou familiar. Né? O conversar, o compartilhar, o se expor, né? Ele faz parte das conexões para elas serem mais profundas e verdadeiras, né? Então, eu percebi que eu tô com essa abertura para me comunicar, apesar de eu ser uma pessoa mais introspectiva, mas eu, quando vejo a necessidade, eu não tenho problema com isso, né? Então, já percebi que eu tive um avanço nesse quesito, né? E aí você vê que a vida realmente caminha para uma evolução. Eu tive uma oportunidade de ver o quanto que eu tô amadurecendo, de certa forma, né? E aí depois eu vi que cada pessoa age do seu jeito, né? Já falei isso. Teve um que falou dar um bordão, o outro tentou estudar, examinar, ver pela lógica, tal, encaixe. Teve um que falou, já ligou pra central? Como é que é? Fazer o de praxe, o que é de praxe? Já ligou pra central, papá, enfim. E aí, eu percebi que teve um momento em que eu julguei. Tipo assim, eu falei, gente, como a dela entra, a dele entra, a minha não entra. É um pensamento de tipo assim, o que tem de errado comigo, com a minha bicicleta? Por que a minha não entra, deles entraram tão facilmente, né? Então o problema sou eu, sabe assim? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, onde eu tô querendo chegar? Quantas vezes a gente também não faz essa questão, essa pergunta, esse questionamento, né? Às vezes uma pessoa age estranho com você, ela sempre agiu normal. Aí um dia ela passa a não te responder ou sumir por um tempo e você acha, o que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que eu tenho de errado?
quando na verdade não tem nada a ver com você. Não tinha nada a ver comigo em si, especificamente, simplesmente a minha bicicleta, aquele fator ali, com aquela estação não rolou, com a outra foi de primeira, entendeu? E aí você traz uma outra reflexão, quando aquele caminho que a gente escolhe não é para ser nosso, não é um caminho maneiro para o que a gente deseja, né? Porque isso é muito importante, o objetivo, né? Quem você quer se tornar, onde você quer chegar, quem você deseja ser, enfim. Eu tenho isso como objetivos, né? Ali no caso era devolver a bicicleta, mas você pode ampliar para objetivos de vida, ter um relacionamento, uma família, viajar o mundo inteiro, depende dos objetivos, né? Mas para aquele objetivo específico da bicicleta, aquele lugar não era o meu. E às vezes para a vida a gente também tem que ter essa sagacidade, essa receptividade de perceber o que a vida está comunicando. Quem é que nunca passou por uma situação que, sei lá, você quer ir num evento específico, aí você tenta de tudo, tenta pedir um Uber, aí o Uber não tá funcionando. Aí você tenta não sei o que, pedir uma carona, a carona não tá disponível. O vestido que você coloca, na hora que você tá saindo, ele rasga, aí você tem que voltar e trocar. E você vê que o negócio é emperrado. Quando é uma coisa que é pra ser nossa, cara, a sensação que dá é de que ela simplesmente flui. A impressão que dá é que o caminho vai abrindo, assim, conforme a gente vai passando, ele vai abrindo, sabe? A gente não precisa se esforçar tanto. E aqui, novamente, eu não venho defender que você tem que ficar parado esperando que a vida te abra os caminhos, não é isso. Mas teve uma movimentação minha, só que essa movimentação partiu de um lugar de rendição. Eu tava falando com a central, chamei um monte de gente pra me ajudar, não tava funcionando. Naquele momento ali, inclusive a minha forma de me comunicar com a central foi baseada no medo. Eu falei assim, gente, eu vou pagar por esse tempo? Eu vou perder meu pôr do sol? Entendeu? Foram uma série de coisas ali que me botaram em estado de alerta, né, de estresse, e eu não estava conseguindo ter a clareza de esperar a vida me mostrar o caminho. Quando eu me rendi, porque eu falei com a central, ela tá me dizendo um monte de coisa que eu já fiz. As pessoas tentaram me ajudar, não conseguiram. Aí teve uma hora que eu falei assim, quer saber? Vou ficar perdendo tempo aqui não, vou ver o próximo. E aí eu fui. Nesse momento de rendição, chega as coisas. E aí quando eu entreguei a bicicleta, que foi muito fácil, eu tive um estalo. Eu falei, gente, é pra eu ver alguma coisa aqui. E aí eu pedi uma confirmação. Era pra eu ver alguma coisa aqui? Aí me traz um beija-flor. E eu achei outro ponto muito interessante dessa situação, que foi, de tanto gostar de beija-flor, eu já começo a entender ele um pouco mais. Então eu já consigo reconhecer o som que ele faz. A mesma coisa é com essa energia criadora de todo o universo. Tipo, quanto mais você se conecta com essa energia, quanto mais você se conecta com você mesmo, né, com o seu interior, porque você tem essa energia dentro de você, fica mais fácil, fica cada vez mais natural esse tipo de troca. Você reconhecer quando é a vida conversando contigo, sabe? Você reconhecer os sons, você reconhecer a voz, essa voz que ajuda, que pode ser um beija-flor, que pode ser uma pessoa que chega pra você e fala uma mensagem, pode ser uma música que você escutou, que vai te ajudar a resolver um problema, ou a entender o que você tá sentindo. Essa voz, essa energia, ela se veste de diversas formas e tá de diversas maneiras aí pela vida, né? A gente não deveria limitar tanto essa mensagem de onde ela vem, né? E aí eu falei, caramba, que interessante isso, eu já consigo sintonizar e reconhecer o som do beija-flor. E aí eu falei, cara, eu tava morrendo de saudade disso, de ter esses insights, de comigo mesmo, assim. E o mais legal disso é que quando você vê que essa situação acontece, que você pode aprender com isso e aplicar em diversas formas, tipo, como eu falei, quantas vezes na nossa vida a gente não tenta fazer que nem eu tava fazendo com a bicicleta, forçar ela a entrar num lugar que não é dela? Quantas vezes você tenta forçar um relacionamento? Quantas vezes você tenta forçar uma situação? Quantas vezes você tenta forçar, enfim, um status, né? Uma personalidade, né? Enfim. E quando é pra ser algo mais verdadeiro, alinhado com a nossa verdade, a coisa simplesmente vai. Aparece a pessoa certa, o lugar exato, o negócio encaixa de primeira, você tenta botar um vídeo, o vídeo faz um sucesso danado, e alguém te liga e te oferece, enfim.
quando é uma coisa, acho que conectada àquela nossa verdade, a nossa voz interior, algo assim, eu acho que a coisa simplesmente desliza, sabe? Vai, flui, né? Eu pensei muito em algumas cartas, assim, do tarô, a carta da receptividade no tarô do Osho, a carta do indo com a correnteza nessa situação também, né? A carta da harmonia, né? Que é esse coração conectado aqui, é o terceiro olho. Enfim, e aí depois eu tive, pra finalizar, eu tive um outro insight a partir dessa vivência, que foi assim, eu tinha que ir embora. E aí eu pensei em pegar uma bicicleta. E aí eu falei assim, cara, se eu pegar uma bicicleta ia acontecer a mesma coisa, né? Eu não quero me estressar de novo, eu não quero... E aí eu falei, caraca, Thaís, você não resolveu? O problema aconteceu, mas você não conseguiu resolver da melhor forma? Por que você acha que vai acontecer de novo? E se acontecer de novo, por que você acha que você não vai conseguir resolver? Né? E aí, quantas vezes a gente também não faz isso com a vida? No sentido de, você já sofreu em relacionamentos passados. Foi traído, foi enganado, enfim. E aí, quando você tenta viver uma nova história, você vai com o mesmo pensamento que eu tive com a bicicleta. Eu vou pegar uma bicicleta nova. E se acontecer de novo? Né? Eu tive relacionamentos fracassados até hoje, exemplo. Esse que tá aparecendo agora, se me sacanear de novo, né? E aí, eu vou falar pra vocês aqui, eu fiquei com medo real, pensei isso, mas eu falei assim, cara... E aí depois eu entendi o porquê de eu ter feito isso, tá? Não tem tanto a ver com o medo em si. Eu acabei voltando a pé, da Urca até o Catete, que é um chão, e cheguei exausta. Mas depois eu entendi que o meu corpo, ele tá tão ligado nas coisas que eu vou ter que fazer uma viagem em julho, que é uma viagem de desgaste físico mesmo. Você sobe, você desce, são montanhas e tal. E eu tava muito sedentária. Então eu tô percebendo que eu tô indo pro trabalho a pé, tá me dando mais essas vontades, assim. Então eu acho que é o meu corpo tentando me preparar, sabe, assim. Mas voltando. Quantas vezes a gente não passa por isso? De tipo, caramba, vivi isso aqui, e se acontecer de novo com essa pessoa? E se acontecer de novo naquela situação, né? E a gente não percebe que as coisas que a gente já sofreu no passado, a gente superou, porque a gente tá aqui. Superou no sentido assim, a gente sobreviveu a elas, né? Pode não ter sido da melhor forma, da forma mais carinhosinha e tal, mas você tá aqui, né? Estamos aqui. Então, alguma coisa a gente fez. A gente soube lidar, né? E o que a gente não soube, a gente deu um jeito, né? Então, assim, por que a gente não se permite viver as experiências, né? Fica só nesse, não vou pegar a bicicleta, porque se eu pegar, pode acontecer de novo. Aí você vai andando, você se cansa mais, você se priva de algumas sensações por causa disso, né? Então, olha quanta coisa dá pra você refletir a respeito da sua vida por causa de uma situação corriqueira, né? Eu consigo, inclusive, ver os arquétipos das cartas em algumas situações, né? O 8 de espadas, quando você fica muito preso ali a umas limitações que você mesmo cria com a sua cabeça, né? O medo, o desespero, a culpa. Ai, por que a minha não vai? Todo mundo foi, sabe? Enfim, e quando você se rende, né? E essa rendição, qual seria o bacana? A gente se render antes de ser levado ao extremo, né? Isso que eu fiz, eu acho que é uma situação legal para você estar sempre evoluindo de uma forma mais carinhosa, por assim dizer. Foi uma bicicleta que não entrou, entendeu? E eu consegui observar pontos ali importantes da minha pessoa, das outras pessoas, da vida e tudo mais. Às vezes a gente faz vista grossa para tantas outras coisas que é como se a vida trouxesse coisas mais fortes e enfáticas para você se ligar. Então não precisa ser o forte, sabe? Se você aceita ir pelo carinho, a vida vem dando essas diquinhas. Dica, anota aí uma diquinha, sabe? Eu acho que é mais gostoso, assim, né? Então, enfim, compartilhei com vocês, espero que tenha feito sentido.
Para muitas pessoas é realmente um papo meio sem pé nem cabeça, né? Nem todo mundo tem essa abertura aí, né, pra fazer esse tipo de viagem, porque é uma viagem. Mas eu acho que ajuda, pelo menos a mim ajuda muito. Assim, eu vou olhando as situações, as coisas, e depois me dá um insight, eu até anoto pra não perder, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Enfim, mas foi muito bom, eu gostei muito de ter pensado nisso ontem. E depois eu filmei, assim, a água batendo nas pedras lá na mureta. E é isso, né? A água, ela sempre vai pelo caminho de menor resistência. Ela vinha, assim, pelas pedras e aonde tinha um obstáculo, ela contornava. Ela meio que dançava com as coisas, né? Ela não ficava ali tentando encaixar a bicicleta na porrada, entendeu? Ela vai por onde tem espaço, ela não se preocupa em chegar por último, entendeu? Ela só quer fluir, né? E quando a gente dá essa permissão é tão gostoso, caramba, né? Que seja mais assim, que seja assim mais vezes, né? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.